Graça e paz, meus amados irmãos e aqueles que nos dão o prazer, a alegria de estarem conosco neste culto de adoração a Deus. Antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de dizer a todos que nós somos uma igreja de confissão reformada, isto é, nós entendemos que a melhor maneira de compreendermos as Sagradas Escrituras é através da teologia reformada. Isso é importante nós mencionarmos, porque todo o desejo do nosso coração é vivermos como a igreja do livro de Atos dos Apóstolos viveu. E para isso é necessário nós extrairmos das Escrituras aquilo que o autor, inspirado pelo Espírito Santo, quis, quando ele escreveu aquilo que ele quis dizer. É necessário nós buscarmos compreender as Escrituras, não segundo a nossa ótica, ou segundo uma ideologia que qualquer um possa ter, mas sermos fiéis ao examinarmos as Escrituras. Eu creio que todos perceberam que nós temos, por costume, na liturgia do nosso culto, nós sempre, de início, nós fazemos a leitura daquilo que é o Catecismo Puritano, compilado por Charles Haddon Spurgeon. Isso expressa que nós somos uma igreja que temos um tipo de vida, de confissão de fé, e a nossa confissão de fé não é algo que foi elaborado por nós. Todas as vezes que nós lemos aqui, em cada culto, parte da nossa confissão de fé, fazendo perguntas e, obviamente, respondendo com textos bíblicos, o nosso desejo é Primeiro, nós precisamos não apenas buscarmos viver o que a Bíblia diz, mas nós temos que ser honestos com as pessoas que vêm à igreja. E elas precisam saber o que vocês creem. Como é que vocês olham para a Bíblia? O que a Bíblia significa para vocês? Nós temos como regra de fé e prática, a nossa confissão de fé é a Confissão de Fé Batista de Londres. E nós entendemos que a igreja dos nossos dias, ela não pode ser gerida a bel prazer das pessoas que interpretam os textos bíblicos segundo a modernidade do nosso século. Nós precisamos compreender, irmãos queridos, que apesar de nós estamos indo para o 5º ano litúrgico, completamos 4 anos de plantação desta igreja, em outubro do ano passado, mas quando nós adotamos uma confissão de fé, como assim o fizemos, nós estamos com isso dizendo que nós não somos uma igreja que está apresentando novidades. Nós não somos uma igreja que está buscando interpretações modernas de uma teologia liberal. Nós somos uma igreja que, apesar da instituição do CNPJ ter 4 anos e alguns meses, mas nós fazemos parte da igreja histórica. Nós não podemos desprezar, são quase 2000 anos de história da igreja. E desprezar isso é querer criar novidades. E eu sinto informar para quem assim o faz, o Evangelho de Jesus Cristo não tolera novidades. Deus não precisa do que eu tenho, do que eu penso, do que eu acho. Quando nós lemos a nossa confissão de fé, ela nada mais é do que uma declaração pública daquilo que nós cremos. E de forma estruturada, nós apresentamos alguns tópicos.
como hoje foi apresentado o que é o batismo. O que significa batismo para nós? Todos perceberam, batismo para nós é você crer e arrepender dos seus pecados. Significa dizer que se você quiser fazer parte da igreja reformada em Vila Velha, é necessário você crer e, ato seguinte, para e passo a crer, é necessário você arrepender-se. É necessário que haja uma mudança de vida. É necessário que você compreenda que o que Deus quer fazer na sua vida é novidade de vida, onde as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós entendemos assim, irmãos, que isso desde os primórdios do cristianismo, os crentes, eles eram chamados a declarar a sua fé, e eles o faziam, à época, em meio a perseguições, em meio a desafios, em meio a momentos em que, se assim o fizessem, vários deles foram presos e mortos. E hoje você tem a opção de expressar a sua identidade cristã através de uma confissão de fé. Então, somos uma igreja que procuramos ser honestos com todos os que vêm. Dizemos, é nisto que cremos. Se você quiser membrar conosco, é nisto que cremos. Eu considero algo extremamente desleal você seduzir pessoas, trazê-las para fazer parte de uma instituição religiosa, e mais tarde, no decorrer da caminhada, essas pessoas descobrem que a igreja não era aquilo que ele pensava ser. Eu acho isso um comportamento extremamente desleal, desonesto. É necessário nós anunciarmos ao mundo o que nós cremos e por que nós cremos. Por isso temos uma confissão de fé, a Confissão de Fé Batista de Londres, de 1688. Por quê? Porque fazemos, apesar de termos 4 anos e pouco de CNPJ, fazemos parte da história da igreja. Nós não desprezamos a história, não podemos fazer isso. Todas as denominações que desprezam a história da igreja estão dizendo o seguinte: tudo que passou não significa nada, o que importa é aquilo que nós fazemos hoje. Desconectar-se da história do Evangelho de Jesus Cristo é estar desconectado de Deus. Vamos ao texto, dadas as devidas explicações, porque nós lemos a nossa confissão de fé, por isso, para que você conheça no que nós cremos e qual o embasamento do que cremos. Abra comigo, por gentileza, queridos irmãos, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, leremos a partir do verso 1. O apóstolo Paulo escreveu 4 cartas à igreja de Corinto. Porém, entretanto, todavia, apenas 2 delas fazem parte do cânon. Apenas 2 delas foram consideradas inspiradas pelo Espírito Santo. Ok? As demais, por algum motivo, aprove a Deus não inseri-las no cânon. Diz assim a palavra de Deus, leia comigo, por gentileza, e mantenha a sua Bíblia aberta após fazermos a leitura. Leremos do verso 1 ao verso 10. Sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto,
outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, rogamos que o Teu Espírito nos assista e Tu abras o nosso entendimento. Tu me dês condição, Senhor, e capacidade vinda do Teu Espírito Santo para expor em fidelidade o texto aos meus irmãos. Faz isso e que o Teu Espírito os convença quão glorioso é a Tua palavra. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esta carta do apóstolo Paulo, esta segunda carta aos Coríntios, é uma carta, podemos dizer, a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. A carta mais autobiográfica do apóstolo Paulo. Nesta carta, Paulo conta as suas lutas mais renhidas. Nesta carta, Paulo apresenta as suas aflições mais agônicas. Paulo vai, nesta carta, rasgar o seu coração e mostrar as suas dores mais intensas, as suas tensões mais íntimas e também as suas experiências mais gloriosas. Esta carta é muito especial. E Paulo vai tratar, no texto em que lemos, daquela que é a esperança gloriosa da igreja. O dia em que nós estaremos perante o Senhor para todo sempre. Paulo vai tratar deste aspecto do dia em que haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo. E ele trata deste assunto com muita alegria e com uma certeza, a certeza de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Se nós formos observar o texto, e antes eu quero que você olhe direitinho, o capítulo 4 desta segunda carta aos Coríntios, versos 16, 17 e 18, Paulo vai falar de algo interessante. Paulo vai falar no verso 16 que o corpo se corrompe e o homem interior, isso é, o espírito, é renovado. Ele vai fazer contrapontos. Ele vai fazer sempre uma contraposição. O corpo exterior se corrompe, mas o homem interior, ele é renovado. Verso 17, ele diz que no presente existem tribulações, mas nos aguarda um futuro glorioso. No verso 18, ele ainda diz que as coisas visíveis são temporais e as coisas invisíveis são eternas. Paulo apresenta nesses 3 versos, amados, a perspectiva que devemos ter sobre o nosso corpo, a perspectiva que devemos ter sobre a nossa alma, a perspectiva que devemos ter sobre o que significa morrer, a perspectiva que devemos ter sobre o que significa vida eterna e o que significa comparecermos perante o tribunal de Cristo. O que significa a nossa jornada diária. Precisamos compreender bem isso. E Paulo inicia então o verso 1 do capítulo 5 dizendo uma palavra: sabemos. Paulo vai se utilizar desta palavra porque Paulo não vai usar de uma linguagem, de uma conjuntura hipotética. Ele vai falar de uma linguagem, de uma certeza experimental. Paulo não está falando de uma hipótese. Paulo não está falando de uma conjectura. Ele está dizendo à igreja de Corinto: irmãos, sabemos. A nossa certeza
é resultado das experiências que temos com Deus, da certeza de quem é o nosso Deus. O fato é, meus amados irmãos, que a ideia deste texto que lemos nos traz uma ideia muito interessante e eu quero participar com vocês. Acompanhe o texto que acabamos de ler. Verso 1 diz assim: sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se ela se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, casa eterna, nos céus. Obviamente, o apóstolo Paulo, ele não está falando aqui de morar em mansões no céu. Paulo não está falando disso. Paulo não está falando daquilo que existe na eternidade. Paulo está dizendo que se a nossa casa terrestre, isso é, o nosso corpo, esse corpo físico que temos, se a nossa casa terrestre, se ela se desfizer, isto é, se nós viermos a morrer, se a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos da parte de Deus, não uma tenda, não um tabernáculo. Paulo está dizendo, aqui, neste mundo, nós temos uma tenda. A nossa casa terrestre é como uma tenda, onde nós armamos essa tenda e caminhamos armando a tenda em vários lugares, até o dia em que a nossa tenda precisa estar, ela vai ser afrouxada, até o dia em que o Senhor haverá de nos recolher. Paulo está dizendo de algo notável, extraordinário. Paulo compara então essa estrutura física de uma tenda, uma casa terrestre. E ele diz, quando isso se desfizer, nós temos uma certeza, temos da parte de Deus um edifício, isto é, uma casa, isto é, um novo corpo. Não mais um corpo terrestre, não mais uma tenda, não algo que perece, mas algo que é eterno, imortal. Paulo está traçando, ele está fazendo uma analogia entre o nosso corpo terreno com o corpo glorificado que haveremos de receber. Quando Jesus vier em glória, diz a palavra de Deus, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Não sem antes recebermos um corpo glorificado. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, aquilo que é mortal em nós vai ser revestido da imortalidade. E aquilo que é corruptível em nós vai ser revestido da incorruptibilidade. Significa dizer que nós receberemos um corpo imortal, incorruptível, que é o corpo semelhante, como diz a Escritura, o corpo do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que como Ele é, nós seremos. Então, se o nosso tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos uma certeza, receberemos um corpo glorificado. Que maravilha é a certeza que Paulo nos dá. Olha, eu acho isso profundo e maravilhoso. Muitas pessoas têm dificuldade de enfrentar a morte. Eu digo que a morte é a antecipação da glória. Aqueles que morreram em Cristo já desfrutam dos fulgores da glória celeste que nós ainda veremos de desfrutar. O fato é, meus amados, que a morte, esse texto nos traz uma certeza, a morte não é o fim. A morte, a sepultura, não é o nosso último endereço. Bendito seja Deus que o túmulo gelado não é o nosso último endereço. Quando a nossa tenda se desfizer aqui na terra, nós temos da parte de Deus uma casa eterna, um corpo glorificado. Paulo está mostrando que esse corpo, ele se cansa, ele envelhece, ele adoece, ele fica enrugado, ele tomba pela enfermidade, mas um dia nós receberemos um corpo semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos uma convicção de que receberemos esse corpo de glória. Bendito seja Deus. Um corpo celestial, um corpo espiritual,
um corpo imortal, um corpo incorruptível, um corpo semelhante a de Jesus. E agora, se você acompanhar comigo, o verso 2 diz assim: e por isso, neste tabernáculo, isto é, neste corpo físico, neste corpo terreno, que um dia vai se desfazer, neste corpo, neste tabernáculo, nós gememos. Oh, irmãos queridos, Paulo vai abordar agora uma tensão que existe entre o já e o ainda não. O já e o ainda não. Ele está tratando da tensão que existe entre a caminhada terrena e aquilo que haveremos de herdar, os fulgores da pátria celeste, a glória celestial. Paulo está dizendo que aqui neste corpo, nós enfrentamos lutas, por isso gememos. Com esse corpo nós enfrentamos enfermidades, dores, dissabores, tristezas, angústias, dramas. De todo lado nós estamos em aperto. Somos cercados a cada dia por circunstâncias que nós não gostaríamos de enfrentar, mas temos de enfrentá-las. Mas nós sabemos que esse gemido não é um gemido de tristeza. Se você acompanhar comigo o que diz o livro, a Carta aos Romanos, no capítulo 8, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no verso 22, 23 e 24, Paulo vai dizer o seguinte, que a natureza geme, a criação geme, esperando o dia em que ela vai ser completamente restaurada. A Bíblia diz também, Paulo vai escrever dizendo que nós que temos as primícias do Espírito, também gememos. E gememos esperando receber a adoção de filhos. E o Espírito também geme, porque ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há uma sintonia de gemidos. A natureza geme, esperando o dia que será restaurada. Nós gememos, aguardando o dia em que nós receberemos um corpo glorificado. E aí, o Espírito Santo geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos o que pedir, como convém, mas Ele intercede por nós. Bendito seja Deus, que não gememos sozinhos. Bendito seja Deus, que nós gememos aspirando sermos revestidos de um corpo celestial. Nós gememos esperando receber a adoção de filhos. Nós não gememos como o mundo, que está desesperançoso, sem perspectiva. Nós gememos com uma certeza, haveremos de receber a adoção de filhos. Um dia, o dia glorioso, o dia mais esperado da igreja, nós ouviremos da parte do nosso Salvador: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entrem no gozo do vosso Senhor. Que dia glorioso, que dia majestoso. Nós gememos, mas gememos esperando a adoção de filhos. O texto sagrado, no verso 2, ele diz assim: gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Isso é, gememos aspirando receber um corpo glorificado. Gememos na expectativa de que esse dia vai chegar. E o verso 3 diz assim: e se todavia, formos encontrados vestidos e não nus, vamos entender isso aqui? Paulo está dizendo assim: você vai ser revestido. Lembra-se que eu disse? Quando Jesus vier em glória, os que morreram em Cristo, diz a carta aos Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão revestidos, ok? Aquilo que é mortal vai ser revestido da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Quando Paulo diz no verso 3, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, Paulo está falando o seguinte: vestido quer dizer, vestido com essa carcaça, vestido com essa estrutura de carne,
vestido com esse corpo. Então ele está dizendo assim, se forem encontrados vestidos e não nus, isto é, se vocês ainda estiverem vivos e não mortos, ok? É disso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando de outra coisa, irmãos. Então, ele vai dizer assim, se formos encontrados vestidos. Por que ele faz essa distinção? Porque, presta atenção nisso, aqueles que morreram em Cristo, morreu, sepultou, está sepultado. A Bíblia diz que nós viemos do pó, nós voltaremos para o pó. Ok? Beleza? Então, quando alguém morre, o que acontece? A carne, o corpo físico vai para sepultura. E a alma vai para onde? Direto para Deus. Ok? Lembram-se o que Jesus disse? E aqui nós vamos desmistificar algumas crenças que não têm fundamentação bíblica. Vamos a elas. Quando Jesus disse ao ladrão que estava na cruz, quando ele abre o seu coração para o Senhor Jesus, Jesus diz o que a ele? Você vai para o purgatório. Foi isso que Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não é semana que vem? É na mesma hora? Paulo diz assim, o que é morrer? Paulo escreve dizendo, morrer é estar com Cristo. Imediatamente, instantaneamente, no mesmo momento. Então, nós não podemos crer em determinadas doutrinas que, se morreu, vai para o purgatório. Eu fico com pena de Vasco Fernandes Coutinho, que até hoje tento tirar ele. Né, irmãos? Nós temos uma consideração por ele. Né, o donatário da capitania daqui no nosso estado. Mas com toda a consideração que nós podemos ter a ele, até hoje eles tentam tirar Vasco Fernandes Coutinho de lá. Não existe purgatório, filho. A Bíblia não fala disso. A Bíblia diz que morrer é estar com Cristo, imediatamente. Jesus disse ao ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um outro tipo de conceito equivocado, muito errado, é que os existencialistas dizem isso. Morreu, acabou tudo. Não, acabou não. A Bíblia diz que quando nós morremos, o nosso corpo vai para a terra, vira pó. Mas o nosso espírito, ou a nossa alma, como queiram, vai diante de Deus. Lembram-se da parábola contada por Jesus, do rico e do Lázaro? A Bíblia diz que o rico morreu e foi colocado no Hades. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Agora, na parábola que Jesus contou, Lázaro estava acordado ou dormindo? Digam para mim, por gentileza. Acordado ou dormindo? Acordado. O rico que morreu estava acordado ou dormindo? Sofrendo no Hades, já experimentando o início. É só o Hades, falta o Geena depois. Então, esse negócio de sono da alma, que dormir é um soninho que você está dormindo. Não está não, filho, você está acordado. Ou você está acordado no paraíso, no seio de Abraão, ou você está acordado no Hades, já experimentando o início do sofrimento. Essas coisas, queridos irmãos, nós precisamos de ter a nossa fé fundamentada na palavra de Deus. Alguém vai dizer assim, mas pastor, na carta aos Tessalonicenses, está escrito, Paulo usa uma expressão, os que dormiram em Cristo. Presta atenção. Você não pode ler um texto fora de um contexto, ok? Paulo vai escrever, naquela época, a igreja estava sendo perseguida. Muitos irmãos estavam sendo mortos. Havia uma perseguição terrível contra a igreja. A igreja de Tessalônica estava sendo dizimada, os seus membros. Havia muita tristeza de pessoas perdendo pessoas queridas, familiares, amigos, irmãos.
Então Paulo usa uma figura de linguagem para atenuar. Paulo inicia falando daquele que dorme, mas ele finda o texto falando dos que morrem. Então Paulo não estava falando de dormir, de sono, ele estava usando uma figura de linguagem para atenuar a dor. Você, quando quer dar a notícia da morte de uma pessoa, você diz assim, o super sincero pode até fazer, né? Ô fulano, te avisar, seu pai morreu. É assim que você fala, filho? Não, vai falar, não, seu pai, sabe aquela goiaba, aquele pé de goiaba? Lembra? Estava cheio de goiaba, cada goiaba linda. Não, é Belém. Tá. Pois é, seu pai inventou de subir no pé de goiaba e tal, com muita vontade de comer uma goiaba. Não é assim que a gente faz, gente? Ou você não faz? Ou você não dá uma rodeada para falar quando você quer anunciar a morte de alguém? Você fala direto? Eu creio que você não é assim. Paulo usou a mesma coisa, né? Ele usou um tipo de linguagem para atenuar a dor dos irmãos, mas ao final do texto fica claro que ele estava falando de morte e não de sono. Está claro isso, gente? Vai dormir não, tá? Vai dormir não, né? Morreu, você está na glória com o Senhor, já desfrutando dos fulgores da pátria celestial no seio de Abraão. E quem morreu fora de Cristo está no Hades. O Hades é um local transitório. Vou abordar algumas coisas, depois eu volto, se ficar alguma dúvida, semana que vem eu posso abrir outros textos. O Hades é um local transitório. Ok? Assim como o seio de Abraão e paraíso também é um local transitório. Por que transitório? Porque o corpo está onde? O corpo está? Sepultura, virou pó. A alma está com Deus, ok? A alma está com Deus. Quando Jesus vier, o que vai acontecer? Os que morreram em Cristo, pó, vai ser revestido? Revestido não, revestido é quem estiver vivo. Vai ressuscitar. E aquele corpo agora que é ressurreto se une àquela alma, porque a Bíblia diz que Jesus trará consigo a alma dos salvos. Semana que vem eu continuo esse assunto, tá? Vamos fechar aqui para a gente continuar no texto. Estou vendo os olhinhos assim, e aí, pastor? Vamos lá. Acompanha comigo, verso 3. Tudo isso, irmãos, para explicar o verso 3, que o verso 3 está dizendo: todavia, se formos encontrados vestidos, quer dizer, se formos encontrados ainda vivos, ainda neste corpo, e não nus, isto é, e não mais mortos, ok? Então, vamos lá. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, percebe? Olha, ele volta a falar agora. Os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos. Ele está dizendo assim, nós gememos, não é porque a gente quer morrer. Despir aqui é o que é? Despir do seu corpo. É não ter mais essa carcaça, ok? Está entendido, gente? O verso 4 complementa, dá uma forma de vocês entenderem melhor, né? Gememos angustiados, não por querermos ser despidos, isto é, não porque nós gememos, não é porque a gente quer morrer, não. Nós gememos porque nós queremos ser revestidos, isso é, gememos porque queremos receber um corpo glorificado, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus. Gememos porque queremos um corpo imortal, isso é, gememos não para a morte, gememos para a vida. Gememos na expectativa de que quando Jesus vier, o nosso corpo mortal vai ser revestido da imortalidade. O nosso corpo corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. E cumprir-se-á a palavra de Deus que diz, tragada, vencida, derrotada, foi a morte na vitória. Bendito seja Deus. Adorado e engrandecido seja Deus. O que nós queremos? Ser revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aí completa o verso 4, que vai facilitar o entendimento do verso 3. Para que o mortal seja absorvido pela vida. Agora, acompanha comigo,
verso 5, por favor. Paulo apresenta uma realidade extraordinária nesse verso 5. Olha o que diz o texto. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Foi o próprio Deus. Preparar aí é no sentido de trabalhar diligentemente. O Deus que nos prepara, o Deus que trabalha em nós diligentemente, é o mesmo Deus que nos outorgou o seu Espírito. Ele trabalha em nós, Ele age em nós, porque Ele nos outorgou o seu Espírito, Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos preparou para sermos transformados, Ele nos preparou para guardarmos o grande e glorioso dia do arrebatamento. Nós estaremos, com toda a convicção, irmãos, nós estaremos para sempre com Ele. Bendito seja Deus. Aleluia. Paulo tem uma certeza que me deixa extasiado, irmãos. Paulo não era como alguns crentes, que de manhã estou salvo. 9 horas da manhã, perdi a salvação. Meio-dia, fiz um clamor muito profundo, recuperei a salvação. Às 3 da tarde, tropecei, perdi de novo. Irmão, que gangorra. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia diz. Jesus disse assim: aqueles aos quais o Pai me deu, ninguém os arrebatará das minhas mãos. Ninguém vai tirar você das mãos dele, porque o Pai deu. Ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Ninguém, absolutamente ninguém. Maravilhoso, glorioso. Os crentes da teologia reformada têm, já viram a nossa logo? Cadê a logo? Aqui, uma imagenzinha da Tulip, né? A Tulip representa a crença, né, que temos na teologia reformada, né, no aspecto da doutrina da salvação. Bom, se nós temos a Tulip, tem gente que tem a margarida. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Não, irmão. Eu quero dizer para você que Jesus é muito mais poderoso do que você imagina. Ele é mais poderoso do que você imagina. E o amor dele por você é maior do que o seu pecado. A graça dele é maior do que a sua tendência para continuar no erro. A graça dele te resgata, muda você, transforma você, coloca um coração novo dentro do seu coração. E a graça pode fazer com que você viva em novidade de vida. Essa é a grande obra que o Espírito Santo realiza, irmãos. E Paulo diz assim: Ele nos preparou porque Ele nos outorgou, Ele nos deu o Espírito Santo. Ele não apenas nos salvou, Ele não apenas trabalha em nós, nos preparando para recebermos um corpo glorificado. Ele nos deu o Espírito Santo, isto é, Ele nos deu o penhor. Olha que expressão gloriosa Paulo vai usar. Paulo usa esta expressão que é: outorgou-nos o penhor do seu Espírito. Presta atenção nisso. A certeza que tudo irá acontecer do jeito que vai acontecer é por um motivo: nós recebemos o penhor do Espírito. O que é penhor? Alexandre mandou um recado hoje. Alexandre trabalha na Caixa Econômica Federal e Alexandre trabalha exatamente na área de penhor, né? O que é penhor? O penhor nada mais é do que você vai penhorar alguma coisa, você leva lá uma joia, não é isso? E você recebe alguma coisa. Então, quando você entrega lá, o penhor significa o quê? Eu recebi algo, mas eu vou voltar para pegar aquilo que é meu. Deus está dizendo assim, então penhor nada mais é do que o penhor é a prestação, a garantia de que as demais parcelas serão quitadas. Deus está dizendo, eu vos dou o penhor do meu Espírito, isto é, eu vos dou uma prova de que eu vou vir buscar vocês. É o meu Espírito que habita em vocês.
A certeza que Ele virá é que Ele nos deu o penhor do Espírito, isso é, Ele nos deu uma prova, Ele nos deu algo que é dEle, para habitar em nós, para que naquele grande e glorioso dia, Ele venha nos levar de uma vez por todas. O penhor do Espírito é uma certeza, o céu é o nosso lugar, por isso o Espírito Santo habita em você, por isso o Espírito Santo incomoda você quando você entra no erro, por isso o Espírito Santo age em você, para que você seja completamente restaurado, para que você seja completamente transformado. E isso só Deus pode fazer. Isso é obra de Deus. No grego moderno, essa palavra penhor significa anel de noivado. Olha que coisa profunda. Paulo está dizendo assim, nós temos a certeza que Ele trabalha em nós, porque Ele nos deu um anel de noivado. A igreja é a noiva. Ele nos deu um anel de noivado que chama-se o Espírito Santo. O Espírito Santo na vida da igreja é o anel de noivado. Quando naquele grande e glorioso dia, o noivo Jesus virá buscar a sua noiva para um encontro glorioso. A Bíblia fala no livro do Apocalipse, aquela que será a maior de todas as festas, o maior de todos os eventos, as bodas do Cordeiro. O casamento do Filho de Deus com a sua noiva, com a sua igreja. Que maravilha! Que dia glorioso, irmãos! Anel de noivado é a presença do Espírito Santo, a certeza que Ele, o noivo, virá nos buscar para casar com a igreja de uma vez por todas, levar a igreja para a eternidade. O verso 6 diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vista. O que ele está dizendo para a igreja? Ora, Paulo está dizendo assim, presta atenção nisso, os crentes devem ter bom ânimo. Os crentes não têm bom ânimo pelo fato das coisas estarem como nós gostaríamos. Na época em que Paulo escreveu esta carta, ele estava enfrentando lutas terríveis. E eu mencionei aqui algumas. Paulo estava sendo atribulado por diversas circunstâncias. Paulo estava em meio a lágrimas. Paulo relata angústias. Paulo relata açoites, naufrágios, prisões, lutas externas, temores internos. E ele diz, apesar de tudo isso, Paulo vai dizer, tende bom ânimo. Estamos ausentes do Senhor, isto é, ainda não chegamos lá, mas enquanto estamos aqui, temos bom ânimo, apesar das lutas, apesar das provas. Nós caminhamos não para a morte, mas na certeza da vida eterna. Caminhamos não para o despojamento, mas caminhamos para o revestimento. Nós caminhamos não para o desmanche da tenda, mas caminhamos para a habitação eterna. Caminhamos com uma certeza, irmãos, naquele grande e glorioso dia, o mortal vai ser revestido da imortalidade, o corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. Há dias atrás eu estava até conversando com o pastor Rodrigo, ele viu o mesmo vídeo que eu vi, um cidadão na internet contestando isso. Nós não somos um corpo que tem uma alma, nós somos uma alma que tem um corpo. Prova, pastor. Perfeito. Gênesis, quando Deus cria o homem, Ele forma o homem o quê? Do barro, ok? Fez aquele boneco. O que Ele fez logo em seguida? Soprou. E o texto sagrado diz o quê? O homem foi feito corpo vivente. Foi? O homem foi feito barro vivente. Foi? O homem foi feito alma vivente. Por isso, quando esse corpo, quando nós morremos, o que acontece? Vira pó. E a alma perdeu a vida? Não, a alma está nos braços do Salvador. A alma está gozando dos fulgores da pátria celeste. A alma já desfruta do paraíso de Deus, do seio de Abraão. Por isso nós somos uma alma que tem um corpo. Um dia, nós receberemos um corpo glorificado. Aí sim,
a nossa alma estará em um corpo glorificado, onde não estará mais sujeito nem à corrupção, nem à mortalidade, nem a nenhum tipo de doença. O fato é, meus amados irmãos, que quando esse dia chegar, quando nós recebemos um corpo glorificado, pastor Rodrigo, nós nunca mais vamos brigar nem com a balança, nem vamos brigar com o espelho. Adorado seja o Senhor, porque qualquer pessoa que é salva vai receber um corpo glorificado, porque lá não há enfermidade, não há cegueira, ninguém é mudo, todos falam, todos glorificam, todos veem, todos andam, todos desfrutam, porque o corpo glorificado é o corpo semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa alma, meus amados, ela não vai para o purgatório, a nossa alma não vai ser aniquilada, a nossa alma não estará dormindo inconsciente, mas estaremos no seio de Abraão, no paraíso de Deus. Chegando ao final, verso 9. E por isso também nos esforçamos. Ô irmão, outro dia, eu estava vendo essa semana um pastor até estudioso ele da palavra. Mas às vezes as pessoas têm um conceito muito equivocado do que é calvinismo. Ele acha que, então quer dizer, você não precisa fazer mais nada. Você está salvo, está tudo certo. Quem é que disse isso para você? Quem disse isso para você? Quem te colocou na sua cabeça isso? Essa loucura? Isso é insano, irmãos. O livro de Levítico diz assim, presta atenção nisso. O livro de Levítico diz assim, santificai-vos. Mas é o Senhor quem vos santifica. Mas peraí. É eu que me santifico ou é Deus que me santifica? As duas coisas. Vou voltar a falar uma coisa que é importante dentro desse contexto. A salvação para nós é monergista. Presta atenção nisso. O que é monergista? Mono. Uma única força agindo, ok? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecado. Morto fala, morto sente, morto respira, morto pode manifestar alguma coisa, algum desejo, morto pode responder a alguém que está perguntando a ele alguma coisa, sim ou não? Então, o que Deus fez? Estáveis mortos, contudo, Deus vos vivificou em Cristo, isto é, a obra é monergista, isto é, Deus salva você. Você estava morto, eu era cego e agora vejo, ok? Eu estava morto, Deus me vivificou, eu não tinha como reagir, eu não podia reagir, então Deus pela sua graça me salvou, me regenerou, isto é, me vivificou. Agora que eu estou vivo, eu posso reagir, a graça de Deus. Então, a partir do momento em que eu fui salvo, fui vivificado, ressuscitado pelo poder da regeneração do Espírito Santo, agora o crente reage, irmão. A graça de Deus agora não é mais monergismo, é sinergismo. A graça de Deus age em você e você responde pela graça. A graça age em você e você se santifica. Deus opera santificando você e você agora pode reagir se santificando. Então Paulo está dizendo assim, crente não fica parado não, e por isso também nos esforçamos. A graça de Deus não é para você ficar parado no banco, a graça de Deus não é para você cruzar os braços e dizer, bom, agora já aceitei Jesus, está tudo certo, vou assistir o culto, vou para casa, está tudo bem. Não, esforçai-vos. É isso que Paulo está dizendo, pelo que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Nós nos esforçamos, porque agora, a graça de Deus, nós podemos responder a ela. O monergismo é para Deus ressuscitar você. Ressuscitou, agora é sinergismo. A graça de Deus age, você responde. Não precisa fazer mais nada, né? Cruzou os braços e não faz mais nada. Não, tem que reagir. Se você não reage, que ainda você está morto. Também vos esforçai-vos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. A quem você agrada? Você agrada a você mesmo? Saiba que Deus te salvou para que você seja agradável a Ele. Ele te salvou para você glorificar o nome dEle. Ele salvou você para que o crente não é salvo pelas obras, mas todo salvo realiza boas obras.
Qual é a evidência do salvo? Ele tem boas obras, ele se esforça, ele estende a mão para o trabalho. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. É impossível um salvo não reagir à graça de Deus. Impossível. Verso 10, para encerrar. Agora sim. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Irmãos, já imaginam o Bíblia? Bode? Esquerda. Ovelha? Missões. Julga as nossas atitudes, julga os segredos do nosso coração, julga os nossos pensamentos, julga os nossos sentimentos. Nada ficará encoberto perante o tribunal de Cristo. Absolutamente nada. A Bíblia diz que quando chegarmos lá, os livros serão abertos, Apocalipse. Os livros serão abertos e todos serão julgados segundo o que estiver escrito nestes livros. Todos. Todos os homens haverão de prestar contas a Deus, absolutamente tudo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa certamente morrerá. Hoje eu quero dizer a você que Cristo se revela a você como Salvador. Mas se você não o aceitar, amanhã você haverá de enfrentá-lo como seu juiz. Hoje, Ele te dá a oportunidade de rasgar o seu coração, se dobrar diante dEle, confessar o nome dEle, se arrepender dos seus pecados, se entregar a Ele. E o poder do Espírito Santo, Ele vai te dar esse penhor para habitar em você, para fazer você viver em novidade de vida, para você viver em bom ânimo, e agora se esforçando para cumprir e para ser agradável a Deus. Diante do tribunal de Cristo, como nós ficaremos? Você já imaginou se fossem só aqueles livros abertos? Todos nós estaríamos perdidos, irmãos. Todos nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos como ficar livres da condenação se apenas os livros que traz o registro de tudo fossem abertos. Bendito seja Deus, que Apocalipse diz que um outro livro foi aberto, o livro da vida do Cordeiro. E quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não receberá o dano da segunda morte, mas ouvirá de Deus: vinde benditos de meu Pai. Se o seu nome está no livro da vida, nós temos a segurança eterna. Nós ouviremos da parte do nosso Deus: vinde benditos de meu Pai. Que dia glorioso! Se você se entregou a Cristo, você o aceitou como Salvador, saiba que você foi justificado, a justiça de Cristo foi creditada na sua conta. Nós não enfrentaremos nenhuma penalidade, porque estamos quites com a lei de Deus. Já fomos justificados, nós fomos declarados justos, quando a justiça de Cristo foi imputada, foi colocada na nossa conta, o nosso saldo ficou positivo. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Esta é a obra que o Espírito Santo pode fazer na sua vida, hoje e agora. E agora? Contudo, se você for rebelde e não se entregar ao Senhor, o que te resta é enfrentar o trono da justiça de Deus. As obras do crente servirão para galardão. As obras do ímpio servirão para condenação. Hoje é o dia de você se render aos pés de Jesus, abraçá-lo como seu Salvador. E se assim você o fizer, eu encorajo você a fazê-lo agora. Você naquele dia não estará diante de um juiz para te condenar, mas você estará diante de um Pai